A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, estamos juntos hoje, nesta manhã de quarta-feira, hoje 20 de janeiro. Como os dias estão se passando rapidamente, já o mês de janeiro vai embora. Hoje estaremos ouvindo uma primeira parte sobre o estudo ministrado em nosso tempo sobre o Salmo 23. Lembramos ainda que hoje é o dia do farmacêutico e também dia do Fusca. Então, lembrado, o Dia Nacional do Fusca, aquele carro da Volkswagen, que aliás saiu de linha, não é? Mas esse dia ainda é lembrado por aqueles que têm esse carro como uma relíquia. Queremos nessa oportunidade orar por você que está conosco. Nós sabemos que os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos, mas lembremos que o Emanuel, que quer dizer Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Ele está presente na nossa vida. Mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a essa peste que se alastrou em todo o mundo, dizimando milhares e milhares de vidas, você certamente deve ter certeza ou buscar esta confiança naquele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Oremos antes. Pai, obrigado por esta manhã, quando nós amanhecemos o dia após uma noite e um sono tranquilo. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, por Tua presença, por Teu companheirismo, por Tua assistência paternal. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador, a cada internauta, e que eles possam constituir o Senhor Jesus como seu sumo pastor, como disse Davi. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que aqueles que estão conosco nesta manhã possam constituir o Senhor Jesus como seu sumo pastor. Fala ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem que nós ministramos em nosso templo sobre o Salmo 23, versículo 5. Graças a Deus por voltarmos nessa noite a mais um culto presencial na casa do Senhor. Você já parou para pensar que Deus nos guardou durante todo o ano, até o presente momento, iniciando esse novo ano sem a gente sofrer, sem nós termos essa... Você já pensou? Já parou para pensar? A estas horas, algumas pessoas estão dependendo de um respirador para sobreviver. E você está aqui, ou presente ou em casa, respirando esse ar puro. E nós precisamos de agradecer muitíssimamente a Deus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor que tem nos preservado com vida e tem nos dado a alegria de ainda respirarmos o fôlego da vida, este oxigênio, sem dependermos de um aparelho respiratório. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que Tu nos deste durante todo o ano que passou. E nesse comecinho do ano novo, Senhor, esperamos que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando para a glória do Teu nome. Nós confiamos e entregamos e colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que seja feito segundo a Tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 5, a parte B do versículo, apenas a parte B, onde nós basearemos a mensagem, a continuidade da palavra que nós vimos ministrando
desde alguns meses, e eu espero brevemente concluir aquilo que Deus pôs no meu coração. A parte B do versículo 5, que diz assim: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos repetir comigo? Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Irmãos, eu quero dizer para vocês que cada palavra deste salmo hoje eu vejo com outros olhos. Eu não leio mais o Salmo 23 como antigamente lia. Eu já disse isso aqui reiteradas vezes. E hoje nós vamos aprender a entender por que Davi usou essas expressões. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Possivelmente não dê tempo para a gente falar sobre o meu cálice transborda. Portanto, há duas considerações a nós fazermos nesses versículos, na parte desse versículo 5, a parte B, que é ungir a cabeça com óleo, e a outra expressão, o meu cálice transborda. Davi sabia, como rei, que todos os reis que eram ungidos, que eram levantados para ser rei em Israel, tinha que ser ungido. Não era qualquer um. Não era qualquer um que se dizia, eu quero ser rei. Não. Ele precisava de ter a unção de Deus. E foi por isso que quando Davi foi ungido por Deus, diferente de Saul, que a gente vai ver isso hoje, ele usou essa expressão, e Davi estava usando essas palavras, unges-me a cabeça com óleo, porque ele estava falando de algo realmente supremo, de algo sobrenatural. Ele não estava falando de uma coisa assim, aleatória, mas ele estava falando de algo muito importante, de muita relevância. Ungir a cabeça com óleo não era para qualquer um, ou ter a sua cabeça com óleo. Então havia uma particularidade para que o rei fosse ungido. Tinha que ser com chifre, contendo dentro azeite. E por que chifre, pastor? Porque o chifre, biblicamente falando, é símbolo de força, de coragem, de poder. Ao contrário, o rei Saul, quando foi aclamado pelo povo, de acordo com 1 Samuel capítulo 8, foi o povo quem escolheu. Foi uma escolha de toda a nação de Israel. E sabe o que eles pensavam? Olha, Samuel, nós queremos ter um rei como as demais nações, queremos ser parecidos com as outras nações. E então, pensando assim, Samuel, o profeta, ficou triste, acabrunhado, e eu até penso que ficou assim como quem está em depressão. Meu Deus, que loucura esse povo fez, que escolha esse povo está fazendo, desprezar o governo, o reino do Senhor, Deus, Criador, soberano, para colocar nas mãos de um homem. Isso entristeceu muito o coração de Samuel, o profeta, e ele foi aos pés de Deus, e Deus simplesmente disse para Samuel: olha, Samuel, não fique triste, não fique desolado, porque este povo não está desprezando a ti como profeta, antes eles desprezaram a mim. Pode fazer o que eles estão pedindo. E Samuel então pegou um vaso de azeite, diferente do que é chifre contendo azeite. Um vaso. Não era assim que o rei era ungido, com vaso. Continha azeite sim, mas eles tinham pedido
de acordo com a vontade do povo. Então, era o que eles tinham para oferecer. Quando o vidente Samuel chegou para ungir o rei Saul, ele usou um vaso de azeite. E por que azeite? Porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. Todas as vezes que você lê na Bíblia azeite, está falando do Espírito Santo. E então, meus irmãos, foi assim que o rei Saul foi ungido. Um vaso que não era chifre, contendo azeite, embora tivesse, Deus disse, faça como eles estão pedindo. E deu tudo errado. Saul foi um desastre. O rei Saul foi um desastre. Aliás, como muitos dos nossos políticos, escolhidos pela majoração de votos, e às vezes até de modo ilícito, ilegalmente, por propina, por compra de votos, e depois a gente paga um preço caro, porque fizemos a escolha errada, às custas de benesses. E foi assim que Israel padeceu, quando escolheu o rei Saul, Samuel ungindo com um vaso contendo azeite. Ainda assim, mesmo assim, esse homem depois se viu numa situação tão distante de Deus, que deixou de consultar a Deus e aos profetas por Urim e Tumim, e passou a consultar uma feiticeira, uma macumbeira. Você veja a que ponto chegou. Uma escolha errada. Aliás, nós vemos isso através da história de muitos dos nossos políticos neste país, em que às vezes consultam cartomancia, necromancia, feitiçaria, bruxaria, para se promoverem e se elegerem. Não é diferente. A que ponto o rei Saul chegou? Foi se ajoelhar aos pés de uma feiticeira chamada Pitonisa de Endor. Veja o que é que uma escolha errada pode promover. Veja uma escolha errada, quanto custa caro. Voltando aqui para essa palavra, unges minha cabeça com óleo. Unges minha cabeça com óleo. Ele estava lembrando a forma como Saul foi ungido e como o Senhor ungiu ao rei Davi, totalmente diferente de como o rei Saul havia sido ungido. Saul com um vaso de azeite, repito, Davi com um chifre cheio de azeite. Foi derramado azeite sobre a cabeça dele. Era assim que se fazia a unção de um rei em Israel. E Deus foi quem escolheu, separou, chamou e ungiu a Davi ser rei de Israel. Como foi que aconteceu? Deus falou, depois de toda a desgraça, depois de todo o desmando que Saul causara como rei, Deus disse, agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração, segundo a minha vontade. E chegou para o profeta, para o vidente Samuel, disse, olha, vá à casa de Jessé, o belemita. Por que belemita? Que era de Betel, de Belém, desculpem, de Belém, o belemita. E lá eu te mostrarei o que tu has de ungir rei sobre Israel. E quando ele chegou na casa de Jessé, o belemita, em Betel, conforme lemos na palavra de Deus, houve um verdadeiro desfile dos filhos de Jessé. Apresentou-se o primeiro deles, dos 7 filhos de Jessé, Abinadab, era o nome desse sujeito. E no coração de Samuel, o profeta, disse, certamente esse é o rei que há de ser ungido. E o Senhor disse para ele, olha, não vejas tua aparência, não é pela aparência. Você está lembrado, Davi, o que foi que o povo de Israel fez quando escolheu o rei Saul, que era um homem esbelto, bonito,
o homem mais alto batia no ombro dele. Você está lembrado? Não é assim. Você está enganado. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração de cada um de nós. Aí veio o segundo, Samar. Quando chegou esse segundo, Samuel disse: certamente não foi Abinadab, é Samar. Deus tornou a dizer: não vejas tua aparência, porque Deus, o homem vê o exterior, porém Deus vê o interior, vê o coração de cada um de nós. Mas aí veio o terceiro, e apresentou-se diante de Jessé. Jessé trouxe o seu terceiro filho, e disse a mesma coisa, e vieram 7 filhos, e nenhum deles tinha sido escolhido para ser ungido. E aí, Samuel disse: você tem mais algum filho? Ele disse: tenho. É um bem mocinho, é um guri, é um garoto, é um rapazotezinho. Onde ele está? Está cuidando de ovelhas, porque Davi era pastor de ovelhas. Está lá cuidando das ovelhas. Olha, nós só nos assentaremos à mesa depois que este jovem for introduzido aqui na minha presença. E diz o texto sagrado que quando Davi chegou na casa de seu pai, porque mandaram chamá-lo, diz o texto que ele era um jovem ruivo, de belos olhos. Você sabe o que é uma pessoa de belos olhos? É aqueles olhos que chamam a atenção da gente. Tem pessoas que têm olhos belíssimos, e você admira os olhos dessa pessoa. Então Davi, diz o texto sagrado, que ele era um jovem ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é o homem que eu vou ungir. Tomou Samuel o chifre, colocou azeite e ungiu a sua cabeça com óleo ou com aquele azeite. Agora, diferente de como Saul foi ungido, Davi estava sendo ungido com chifre, que é símbolo de autoridade, símbolo de poder, símbolo de força, como o boi. Você já viu um boi às vezes dando chifre no outro animal? Uma vaca, um carneiro, um bode. A força está no chifre. E assim era como Deus ungia os reis de Israel, derramando óleo sobre a sua cabeça ou azeite, para que eles tivessem a investidura de autoridade, de poder, de força para dominar. Eu estava preparando esse sermão e, ironicamente, eu pensei: há muitos casais que estão chifrando um ao outro. Esse chifre, que alguns usam popularmente, é de pecado, é pecaminoso, porque é adultério. Isso não representa força, senão uma desmoralização para um casal. Aqui na Bíblia fala de poder, autoridade, aqueles que realmente estavam investidos para exercer o domínio e o governo que Deus estava colocando em suas mãos. Muito diferente desse chifre que comentam aí, quando um casal é infiel um ao outro. Então, meus irmãos, neste sentido figurativo, simbolicamente falando, quando o Senhor estava, através de Samuel, derramando o chifre, o óleo, o azeite contido dentro do recipiente do chifre, o Senhor estava dizendo: eu estou impondo sobre a tua cabeça autoridade. Você está recebendo agora autoridade para me representar, para governar, para dirigir este povo. Diferente de Saul, que foi escolhido pelo povo. Vocês estão vendo a diferença? Quando Deus escolhe é diferente, e quando é o povo que escolhe, dá tudo errado. Meus irmãos,
Davi, quando usou essa expressão, unges minha cabeça com óleo, ele estava dizendo, Deus ungiu a mim para ser rei sobre Israel. E aí vocês viram, na última semana que eu preguei sobre esse fato, por isso, Saul teve ciúme, inveja, e atentou incontáveis vezes tirar a vida de Davi. Com essa introdução, que isso é só introdução, você agora sabe por que ele estava dizendo, unges-me a cabeça com óleo. Não foi por acaso que ele estava dizendo, usou essas expressões. Não foi por acaso que Davi disse, unges a minha cabeça com óleo, ou com azeite. Ou seja, ele estava dizendo, o Espírito Santo foi derramado sobre mim, sobre a minha cabeça. Porque inclusive, no texto sagrado que nós lemos, quando Samuel, o vidente, chegou até ele, que o Senhor disse, é este homem, unge-o. Diz a palavra de Deus, que quando ele foi ungido, o Senhor estava dizendo ao mesmo tempo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua cabeça, pois daquele dia em diante, diz o texto, preste bem atenção, abra bem os ouvidos para você entender. O Espírito do Senhor se apossou dele, e a própria Escritura dá testamento, ou testemunho, de que Davi foi cheio de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus ali. O Senhor disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Davi é chamado várias vezes, inclusive no Salmo 89, verso 20, o homem segundo o coração de Deus. Não era um reizinho qualquer. Não foi alguém que se lançou, eu vou ser candidato, eu vou me candidatar. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem ungiu a sua cabeça. Etã, Ezraíta, autor do Salmo 89, versículo 20, usou essas expressões. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo, o ungi. Salmo 89, versículo 20. E é por isso que você vai encontrar, quando Jesus aqui esteve, muitos que vieram a ele, clamavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego Bartimeu. E tantos outros, quando Jesus aqui esteve. E não é por acaso que na bandeira de Israel está a estrela do rei Davi. Essa estrela Davi usava no seu peito, porque este homem fora escolhido por Deus para ser um dos reis de Israel, homem ungido, cuja cabeça recebeu o azeite com poder, com autoridade, para que ele fosse rei sobre Israel. Até hoje, Israel honra, considera, lembra, homenageia Davi. Até quando Jesus aqui estava, aqueles que o buscavam diziam, por isso você vai entender, Jesus, filho de Davi, porque ele foi o homem, o rei, segundo o coração de Deus. Aí você diz assim, pastor, esse homem era segundo o coração de Deus? Esse homem cometeu um crime? Esse homem cometeu adultério? Esse homem
num determinado momento, mandou o seu comandante de exército, Joabe, fazer um censo, porque ele julgava que precisava ter um número do contingente dos exércitos de Israel para enfrentar os inimigos. Esse homem era segundo o coração de Deus, porque nessa segunda parte parece que ele deixou de crer, de acreditar em Deus, para confiar e transferir sua confiança no poder bélico do exército de Israel. Pastor, o senhor não está equivocado? Antes que eu lhe dê qualquer resposta, então a Bíblia é quem está equivocada em afirmar que esse homem era segundo o coração de Deus. Agora vamos ver porque este homem afirma ou declarou: unges minha cabeça com óleo. É preciso nós entendermos que esse homem, segundo o coração de Deus, ele tinha um coração quebrantado, que reconhecia quando errava, que reconhecia quando pecava contra Deus e contra a sua palavra e contra o próximo. Quando ele chegou para ser confrontado com Natã, o vidente, o profeta, que contou aquela história: olha, um homem tinha um rebanho de ovelhas e tinha um pobrezinho que só tinha uma ovelhinha, contou aquela história que vocês conhecem. E ele então, com pena de tirar uma das suas ovelhas do seu rebanho enorme, ele foi, tomou aquele que só tinha uma única e sacrificou para oferecer um churrasco. E quando Davi ouviu isso, ele disse: esse homem é digno de morte. E o profeta Natã apontou em direção dele e disse: este homem é você. Você fez isso. Olha, porque você cometeu esse pecado, você vai pagar caro. O sangue não se apartará da tua casa. E Davi entendeu, Davi discerniu, Davi compreendeu o quanto lhe custaria caro um momento de desobediência. Quantos lares estão destruídos hoje, como eu disse há pouco, porque ironicamente um dos parceiros está colocando chifre, não chifre como símbolo de autoridade, mas de desmoralização, de desonra, de pecaminosidade, de adultério. Davi, mesmo tendo errado e pecado, ele escreveu o Salmo 51, que eu faço questão de você ouvir todo o Salmo, porque nós vemos nesse Salmo palavras importantíssimas sobre o reconhecimento do seu pecado, sobre seu quebrantamento e sobre o quanto ele refletira através do Espírito Santo, considerando que sua cabeça tinha sido ungida com óleo, ou seja, com o Espírito Santo. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Amanhã você está convidado a continuar conosco, assistindo mais uma vez a conclusão desta mensagem. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.